Você está assistindo a gravação da live Como Descobrir se eu tenho catarata. Bom, primeiro, sejam muito bem-vindos. Faz tempo que eu não apareço por aqui, porque a vida está muito corrida. E eu queria falar para vocês hoje sobre uma das minhas especialidades, que é a catarata. Não sei se vocês sabem, né? Eu sou oftalmologista. Então, eu sou a Mariana Coelho, sou oftalmologista. Eu vou contar um pouquinho de mim. A nossa live vai durar 10 a 15 minutos. Porque, como vocês, quem me conhece, sabem que eu sou meio taque, não gosto de demorar muito. E hoje em dia, eu acho que a gente nem tem tanto tempo. Mas tem muita gente que quer saber como que a gente descobre se tem catarata. E, gente, ó, só pausa. Como a luz aqui, eu mudei o lugar onde eu faço a live, porque a luz tá muito mais bonita e eu tô sem filtro. Então, aí uma dica para vocês. Boa tarde. Uma dica para vocês aí, ó, cuidem da pele, façam skincare, fiz profile, PDRN, pele tá em dia, tá bom? E agora que também é uma outra coisa que eu amo, né, gente? Então, eu sou oftalmologista, me formei em São Paulo, fiz medicina, né, depois 3 anos de oftalmologia. E na minha residência, eu vou contar uma historinha rápida para vocês. Na minha residência, era simplesmente a residência que mais fazia cirurgia de catarata do Brasil, que eu entrei. Então, a gente tinha muita sede de aprender catarata. Catarata, para a gente, era algo que todo oftalmologista deve fazer. Vou fazer um parênteses aqui. Eu hoje não acho de longe que é algo que todo oftalmologista deve fazer. Eu acho que isso existe dom. E catarata é algo que, sinceramente, de todas as cirurgias que eu conheço, eu considero a mais desafiadora, a mais detalhista. É uma cirurgia que demora pouco, mas é uma cirurgia com muitos detalhes e com muita precisão. Então, gente, o nosso olhinho, ele é muito pequeno, né? E a gente precisa operar, a catarata fica nessa região, ela é pequenininha, então a gente precisa deixar tudo isso muito seguro. Então, eu tinha essa sede de fazer catarata. E aí, o que aconteceu comigo? Bem no meu ano, com os meus residentes fazendo 300 cirurgias num ano, bem no meu ano, deu um problema lá no SUS, na organização ali da minha residência. E a minha residência, que era considerada a que mais fazia cirurgia de catarata, e eu achando que eu ia sair da cirurgia de catarata e ia sair da residência e já fazer cirurgia de catarata, o que aconteceu? Eu não percebi e quando foi vendo, a gente não ia operar. Eu vi que não ia ter como. E eu chorava. Mas para quem me conhece, sabe que eu não aceito não como resposta. Aquilo ali ficou em mim. Eu já gostava de plástica naquela época. Talvez se eu tivesse aprendido catarata na residência, eu tivesse ido direto para plástica ocular, que era algo que eu sempre gostei, gosto de estética, sempre gostei de me cuidar. A gente já aprendia botox, cirurgia de blefaroplastia desde aquela época na nossa residência. Mas aí eu resolvi que eu ia prestar prova para fellowship de catarata. Qual que era a maior dificuldade, né, no fellowship, que é aquele ano que a gente faz só catarata? As residências, elas queriam, os serviços de fellowship, eles queriam alguém pronto, que já soubesse fazer pelo menos o básico da catarata e quisesse só aprimorar. Por quê? Porque eles usam os fellows para ensinar os residentes. Boa tarde. Tem gente falando que tem catarata nos 2 olhos. Vou explicar para vocês como vocês podem suspeitar que tem catarata hoje, hein, gente? Estou contando a história de como que eu entrei para catarata. E aí, nos fellowships, o que acontecia? Eles queriam já que as pessoas ensinassem. E eu não tinha como ensinar, porque eu, afinal, não tinha feito nenhuma cirurgia de catarata. E eu chorava, porque eu achava que ninguém ia me aceitar. Prestei muitas provas. E teve uma específica que eu queria muito, que era lá no Banco de Olhos de Sorocaba, no BOS. Eu morava em São Paulo e ele era um serviço assim gigante, que eu sempre sonhei estar lá. Então eu ia toda semana no final, quando chegou no final da minha residência, eu ia na quinta-feira, no dia que o chefe estava lá, o Dr. Fernando, que é um amor, e mostrava serviço, estava lá, mostrava que eu estava disposta e querendo aprender. E aí estudei muito catarata. Fui uma vez numa aula que me ajudou muito, do Dr. Milton York, que depois virou super amigo. Ele foi um dia lá em Sorocaba, eu fui, despenquei de São Paulo para Sorocaba, saí 10h30 da noite, voltei. Fiquei, assim, algumas noites dormindo pouco, justamente para passar naquele serviço de fellowship. E o que aconteceu? A minha deficiência em não saber cirurgia acabou sendo suplantada pela minha dedicação e esforço que foi demonstrado tanto para os chefes quanto na prova. E eu passei para a cirurgia de catarata no BOS, que é
é um dos maiores serviços hoje. Não conheço nenhum serviço tão forte em catarata no Brasil. E eu tenho muito orgulho de ter feito a minha especialização lá. Eu fiz 400 cirurgias num ano, para vocês verem como ser especialista tem um diferencial. É um ano dedicado a fazer um volume alto de cirurgias e isso faz com que você aprenda mais rápido. Depois disso, eu ainda terminei lá no Banco de Olhos Sorocaba e fui para São Paulo fazer catarata, e foi lá que eu fiz uma coisa que chamava pós-fellow, que era onde os pós-fellows ensinavam os fellows, e era para a gente ganhar mais experiência. Eu aprendi mais ainda com o Dr. Milton, então foi algo que assim, me deixou muito, muito feliz. E aí, então, eu tenho 2 anos de especialidade em catarata. Para vocês entenderem um pouquinho quem eu sou, e eu vou explicar agora o objetivo da nossa live. Gente, é possível a gente desconfiar se a gente tem catarata? É possível. Essa semana, especificamente, eu recebi um monte de gente encaminhado de não passar na carteira de motorista do Detran. Vocês acreditam? E lá na Barra, onde eu tenho um outro consultório, eu sou uma das... lá é uma cidade menor, então de Unimed eu sou a única que atende Unimed, e tem outros oftalmos, mas encaminham bastante para mim. E aí me encaminharam uns pacientes que não conseguiram ler as letrinhas. Então, tá aí a principal coisa que vocês vão descobrir quando tem catarata. A nitidez da imagem cai. Vocês acham que essas pessoas que não passaram na carteira de motorista, vocês acham que elas sabiam que tinham catarata? Elas não sabiam, porque a percepção é tão difícil. E como a gente tem 2 olhos, a gente tem os 2 olhinhos abertos, um compensa o outro. Então, se um olho está um pouco mais fraco, ou se essa deficiência não é tão grande, o que acontece? A gente consegue enxergar e se virar. E aí, muitos deles falam assim, doutora, mas eu estou enxergando, por que eu não passei nessa prova? Porque, na verdade, quando a gente testa nos 2 olhos, fechando um olho, fechando o outro, aí é que a gente consegue ver que você tem realmente uma deficiência de visão. Então, catarata, qual que é o principal sintoma da catarata, gente? É aquela queda de visão. Muitos pacientes, eles falam assim, que começa a ficar enuveado, nublado, e ficar como se fosse um dia nublado todo dia. As cores das coisas começam a ficar menos nítidas. Muitos pacientes que eu conheço, eles veem um rosa muito diferente depois. Falam assim, doutora, era um rosa choque, eu tava achando que era um rosinha, mais tranquilo. É porque como se fosse na cor, tudo misturado com marrom, né? Tudo misturado com o amarelo, deixando mais pálido. Eu vou mostrar para vocês entenderem melhor, por que acontece isso. Eu costumo mostrar esse olhinho para os meus pacientes. Eu gosto bastante de mostrar isso, porque eles entenderem melhor. É meio abstrato a gente falar como é que é o olho, né? A gente tem uma lente dentro do olho que chama cristalino. Essa lente, ela tem que ter esse nome porque ela tem que ser transparente. E o que acontece com a catarata? Ela fica nesse lugarzinho, ó, do olho. E aí ele passa luz através dessas lentes que a gente tem no olho, a córnea e o cristalino, e elas são projetadas na nossa retina, que é onde a gente vai mandar esse sinal para o cérebro e vai conseguir enxergar. Acontece que quando a gente vai envelhecendo, aquele cristalino que era para ser transparente, ele fica opaco com a idade, tá vendo? Por isso que tudo fica com cor ruim. Então, a gente ver nublado é um dos sintomas de catarata. Queda da visão é um dos sintomas de catarata. Sabe quando o óculos parece sujo? Também é um sintoma de catarata. Depois eu falo que não é um sintoma de catarata para vocês. E aí, essa catarata ela vai colocar aqui e vai impedir parte da luz de chegar no nosso olho. E é por isso que vocês começam a ter queda de visão. A catarata é algo mais comum quando a gente vai envelhecendo, né? Não é algo tão comum em jovens, mas é possível a gente ter em jovens, em crianças. O teste do olhinho, por exemplo, que a gente vem fazendo oftalmo, qual que é o intuito principal do teste do olhinho? É diagnosticar a catarata congênita. Então, as crianças que podem ter, por exemplo, rubéola, toxoplasmose na gestação, sífilis, essas crianças, principalmente, têm alteração do exame, mas mesmo as que não têm, elas podem, por questões genéticas, nascerem com essa opacidade. Se elas nascem com a opacidade, daí quando a gente faz o teste do reflexo vermelho, a gente joga a luz e a gente não vê o reflexo vermelho, porque tem algo opaco dentro impedindo a passagem da luz. Quando você vai no oftalmo, a gente inclusive vê um pouco mais que isso. A gente consegue ver a retina, ver outros detalhes, ver se tem lesões. Mas
o teste é o reflexo da luz batendo e a gente vê vermelho. Quando passa a luz adequada, que vermelho ou laranjado é essa cor da nossa retina. Então é para isso que a gente faz catarata. Então nas crianças a gente tem que diagnosticar cedo. Por que a gente tem que diagnosticar cedo essas crianças? Porque se você não diagnostica, acontece o seguinte: a luz não entra no olho e o nosso cérebro não aprende a enxergar. A gente não nasce com o olho pronto, a gente nasce com o olhinho, os nenês, eles enxergam bem menos do que a gente quando envelhece. Então a gente nasce com um olhinho mais inicial, que vai precisar desenvolver. E se ele não recebe luz, ele não vai ter esse desenvolvimento e isso vai acabar tendo mais problemas sérios. Mesmo depois operando essa criança, ela às vezes nunca mais volta a enxergar. Por isso que a gente faz o teste do olhinho. Então, mais uma curiosidade aí da catarata. Agora eu vou falar para vocês o que não é sintoma de catarata, para vocês ficarem espertos. Doutora, tô com dor no olho. É sintoma de catarata? Não, gente. Catarata não dá dor, tá? Segundo, lacrimejamento, olho vermelho. Isso é sintoma de catarata? Não. Pode ser sintoma de olho seco, irritação, algumas coisas assim, mas não é sintoma de catarata. Então, catarata tem a ver com embaçamento da visão, que às vezes a gente não percebe fora. Por quê? Porque fora do médico, né? Por quê? Porque a gente vai fazendo tão devagarzinho essa perda de visão e aí a gente não vê que a visão tá caindo, porque a gente não lembra exatamente, ela não é súbita. Em alguns casos ela pode ser súbita. Existem mais de um tipo de catarata. Existe um tipo aqui, por exemplo, que ele vai começando da periferia para o centro. Então, às vezes, o aparecimento dela é mais lento. E uma outra que às vezes fecha de uma vez, ou que ela vai endurecendo esse cristalino com o tempo. Eu costumo falar para os meus pacientes assim: você tem cabelo branco? Você tem rugas? Gente, a catarata é o envelhecimento do nosso olho, então todo mundo vai ter um dia. Então eu falo assim: eu não quero operar nunca. Calma, gente, não é bem assim, tá bom? Da catarata, enquanto a medicina não evoluir para descobrir uma forma de evitar a progressão da catarata, assim como a gente não descobriu uma forma ainda de evitar a gente ter cabelos brancos, não é isso? Ou de evitar a gente ter rugas, até que tem o Botox. Mas, fora isso, mesmo o Botox, ele não vai conseguir impedir todas as nossas ruguinhas de aparecerem. A catarata também precisa de cirurgia. Procure alguém especialista na área. É uma cirurgia muito delicada. E quando você está na mão de um especialista em catarata, o risco da cirurgia é menos de 1%. Para finalizar, eu vou falar para vocês que aquela carninha, não sei se vocês já viram, uma carninha que cresce por fora, muita gente confunde isso com catarata. Isso, na verdade, chama pterígio. E o pterígio, diferente da catarata, ele é visto por fora. E aí as pessoas acham que a gente consegue e é capaz de descobrir se a gente tem catarata ou não apenas olhando por fora. E aí não precisa ir no oftalmo. Não é verdade, tá bom, gente? A catarata é algo por dentro e, exceto raríssimos casos onde a gente enxerga o reflexo branco da catarata mesmo, em casos muito avançados, ele não é possível de ver por fora, nem o oftalmo. Só quando a gente senta o paciente no aparelho e vê no microscópio. Tá bom? Gente, o meu amigo Alberto se formou lá no BOS também. É um super oftalmo lá em Florianópolis. Inveja de todos que estamos longe da praia, né, Alberto? Obrigada e espero que vocês tenham gostado. Vou deixar salva a nossa live, como sempre, para que mais pessoas consigam aprender. E excelente semana para vocês. Um beijo!